E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima mais uma vez aqui com você para trazer uma pequena reflexão a partir do olhar da sociologia, né, desse estudo dessa sociedade. O que é que nós vamos ver neste vídeo de hoje? Vamos entender sobre política. Quando falamos sobre política, é uma palavra aí que para muitos vai gerar uma paixão, né, quase que cega em relação a alguns políticos, alguns partidos. Para outros gera um nojo absurdo, né, que as pessoas não querem que exista política, que exista o governo, quer deixar por conta da mão invisível do mercado, como os ANCAPs, né? E temos aquelas pessoas que são diferentes. Ah, eu não vou votar porque não vai mudar nada, eu não participo da política porque não faz diferença nenhuma na minha vida. E aí, será que não faz mesmo? Qual desses espectros políticos você faz parte ou não faz parte de nenhum? Né, desses aspectos políticos, né, dessas pessoas. A gente vai discutir sobre isto hoje. Lembro a vocês que os últimos dois vídeos já estão no ar. Um eu falo sobre os comunistas e o PT, por que dessa intriga, e o outro é uma análise sobre umas falas do Primo Rico em relação ao que é inflação, que se o Brasil vai quebrar, enfim, tá? Se você ainda não viu, chega lá. E se você gostar, lembre-se de deixar o like, porque isso ajuda demais no nosso trabalho aqui. E se inscreve também para a gente chegar na nossa metinha de 100 inscritos, uma metinha humilde, que é plenamente possível. Dito isto, ok? Vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de política? As pessoas confundem política com governo, nós vamos ver já esta diferença. Política. Aristóteles traz um conceito que é o seguinte: ele diz que a política é o mecanismo que leva felicidade e bem-estar ao ser humano. Além disso, ele compreende que o ser humano ele é um animal político, ou seja, ele existe para fazer política. Um outro conceito de política é o conceito é o conceito do Max Weber, né? Um dos pais fundadores da sociologia, lá do século XIX, que ele caracteriza a política como sendo a esfera de conflitos, de mediação de conflitos, de resolução de conflitos, né? E é também a disputa do poder. E é preciso entender o que é poder para compreender a política. Vamos já compreender isso também. Compreenda, política, ela sempre existiu na história da humanidade e não tem como vivermos sem política, porque a política, ela é, de fato, todas essas ações tomadas coletivamente que organizam uma determinada sociedade. Mesmo as mais antigas, como as sociedades tribais, os clãs, os impérios, né? Monarquias, democracias, todos esses modelos de governo tem políticas envolvidas. Na sua casa há uma política envolvida de tomada de decisões. Você junta aquelas pessoas e toma determinadas decisões que evitam conflitos, ou não. Né? Na escola se faz política, os movimentos sociais fazem política, os movimentos autônomos de greves, que às vezes não tem um sindicato à frente, é sobre política. Né? Então, todas essas ações, tomadas de decisões coletivas que buscam um bem-estar social, direitos, né, e tal, são decisões políticas. Então, se você acha que é possível viver numa sociedade sem política, tire essa ideia da sua cabeça, porque não é, tá? Dito isto, é preciso também entender que política ela é ideológica, né? Assim como os exemplos que eu dei da sua casa, da sua igreja, da sua escola, tem ideologias, porque tudo na vida tem ideologias e tá tudo bem, tá? A gente faz um outro vídeo depois sobre ideologia. Ok, todo mundo entendeu aqui, até aqui? Se não entendeu, deixa a dúvida aqui nos comentários, que eu vou tentar responder como eu respondo todos os comentários que eu vejo. Às vezes eu demoro cada correria do dia a dia, mas eu respondo todos, tá? Então, deixa aqui nos comentários até agora se tá tudo ok, se você entendeu, o que você não entendeu, certo? E aí eu falei sobre poder, né? E o que é esse poder? Qual é o conceito de poder? Poder é a capacidade de impor uma vontade sobre outra, né? Sempre em decisões políticas contrárias, uma vontade vai vencer, seja ela por convencimento ou seja ela pela via da força. Então a política ela pode ser uma espécie de acordo, seja como o próprio Weber fala, dos conceitos de dominação, né, que é esse exercício do poder, que ele é legítimo,
é um acordo entre eu e outra pessoa ou Estado, um coletivo, onde eu, abro mão das minhas ideias, da minha liberdade individual, em nome de um bem coletivo, tá? Política, ela sempre tem que visar o bem coletivo, ok? Dito isto, essa capacidade de impor a vontade sobre outra é o poder. Então, na política que nós conhecemos hoje, no século XXI, é justamente sobre essa disputa de poder. A política acontece a partir de quem vence o poder. E aí sim, quem vence o poder, nós estamos falando dos governos, os tipos de governo, né? Então, vamos ver se a gente entendeu qual é a diferença entre política e governo. O primeiro, que a política, ele é o espaço de disputa do poder, onde as decisões são tomadas coletivamente, ou não, infelizmente, que vão determinar os caminhos, os passos, a organização daquela sociedade. O governo é a instituição que está com os poderes nas mãos e vai administrar o Estado, certo? Deu para entender a diferença entre política e governo? Elas estão ligadas, mas elas não são a mesma coisa. Por exemplo, o governo no Brasil, nós temos um governo no estilo da democracia representativa presidencialista, né? E aí nós vamos ter vários modelos democráticos, parlamentarismos, vamos ter monarquias, monarquias parlamentaristas, vamos ter ditaduras. Isso são tipos de governo. E aí a forma como esse governo é feito, ele acontece, as decisões, as ações, é que são as políticas, certo? Um exemplo, as políticas públicas, né? Como determinada renda, como vai ser distribuído a renda, né? Isso vai também para uma ideia sobre macropolítica, se a gente pode dizer assim, sobre a geopolítica. As decisões mundiais são decisões políticas, certo? Todo mundo entendeu até aqui? E aí eu quero que vocês pensem comigo agora o segundo ponto deste vídeo, explicado o que é política, que não é possível viver sem ela, o que é governo, que nós vamos também ter um tipo de governo, né? Vamos entender o porquê que algumas pessoas têm tanta paixão ou ódio pela política, né? Por que que algumas pessoas têm tanta paixão pela política? Porque elas estão tão mergulhadas na política, elas entendem a importância da política e querem colocar suas ideologias em prática, né? E aí aqui há um pouco da mistura entre público e privado, né? Mas a questão nem é essa aqui por enquanto, ok? O que eu quero que vocês entendam é que essas pessoas estão lá buscando representatividade do que elas acreditam como ideologias. Aquelas pessoas que são indiferentes, antes de eu ir para as pessoas que odeiam, ela acredita que essa política, essas tomadas de decisões não alcançam ela, mas é mentira, porque a política está desde o valor do salário que você recebe, o tipo de assistência pública que você recebe, como segurança, educação, saúde, tudo isso são decisões políticas, a quantidade de indústrias ou não, a inflação, a taxa de juros, o valor do arroz, o valor do café, tudo isso são decisões políticas, não são apenas questões econômicas neutras ou, como é que eu posso dizer, questões climáticas, né? Não é só isso, também são decisões políticas. Então, sim, vai influenciar na sua vida, você quer queira ou não, ok? Sim, vai fazer diferença se é, por exemplo, o Bolsonaro, ou se é o Lula, ou se é o Ciro, ou se é sei lá quem que vai estar na cadeira, sentado na presença. Vai fazer diferença, sim, na sua vida. E por que que outras pessoas têm tanto nojo da política? E aqui nós entramos na questão que essa questão ela não é individual, ela é muito mais coletiva. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e por mais que o sistema capitalista ele pregue uma sociedade cada vez mais individual, individualista, isso não funciona na prática. Tá? Nós somos seres sociais coletivos. E aí o que acontece é porque no Brasil nós temos que tipo de democracia? A democracia participativa. Sim, eu sei que você acha, provavelmente você ouviu na televisão ou nos livros didáticos, que nós vivemos sobre a democracia representativa. Só que isso não é verdade de fato, tá? Por quê? A democracia representativa é um tipo de democracia indireta,
onde eu e você votamos um representante, esse cara vai lá e toma as decisões. E fica por isso. Nós não temos uma participação direta nas decisões políticas. Só que isso gerava uma falha de conflitos de interesse. O cara vai lá, nós votamos nele, ele faz somente os interesses dele e esquece da população que ele deveria eh, representar. Isso por quê? Porque o sistema capitalista faz com que as pessoas, a elite burguesa, esteja no poder, certo? E aí o que acontece? Isso é uma falha. Então, como é que a gente tenta resolver isso? Nós criamos mecanismos de participação popular em decisões políticas. E aí nós vamos ter a democracia participativa para tentar amenizar essas questões da democracia representativa, tá? Que mecanismos são esses? Plebiscitos, os referendos, o orçamento participativo, os movimentos sociais. Eu não sei se vocês sabem, vocês conseguem através do site do Congresso, do Senado, enfim, votar em projetos de lei, criar projeto de lei e apresentar para o seu político que você votou, apresentar para a Câmara, né? Então, enfim, temos várias formas de participação que não são ditas, não são divulgadas por um motivo óbvio, porque quanto mais nós estivermos inseridos na política, mais nós alcançaremos nosso desejo. Nós quem? A classe trabalhadora, aquela que produz riqueza no planeta Terra, né? Certo? E aí, o que acontece é que as pessoas não se sentem mais representadas. Nós votamos e o cara fala a merda que ele quer. Ele vota lá como a reforma da Previdência, onde o ser humano agora tem que trabalhar até 65 anos se for homem e 62 se for mulher. Ou faz a reforma do trabalhista, né? Onde tira-se o direito das CLTs cada vez mais do trabalhador, com a desculpa de que ele vai negociar com com o empregador dele. Isso não acontece, né? É óbvio que precisamos reformular as coisas, porque a sociedade é dinâmica e precisamos pensar em outras soluções, em outros modos de se fazer política, em outros modos de trabalho. Só que tem que ser decisão também tomada com aquela pessoa que está trabalhando, não só unilateral pelo Congresso Nacional. E aí eu tenho aqui uma reportagem para mostrar e pensarmos um pouco sobre isso. Estamos aqui no site da CNN Brasil, uma pesquisa que diz o seguinte: Atlas, 82% não confio no Congresso, 50% no governo federal e 47% no STF. Foram ouvidas 817 pessoas entre os dias 11 e 13 de fevereiro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Eu sei que você vai ouvir, eu vai dizer que 817 pessoas são poucas pessoas, não sei o quê. Como o Haddad tentou minimizar uma pesquisa feita, né? Mas pesquisas são assim, são feitas por amostragem, tá? Quando questionados se sentem representados pelos poderes, 50% disseram não sentir nada representados pelo judiciário, 44% nada representado pelo legislativo e 30% nada representados pelo executivo. Ele fez uma análise aqui dos três poderes, né? A nossa democracia, ela é dividida em três poderes lá da ideia de divisão de três poderes de Montesquieu. E aí, jovens, o que é que acontece? Por que que isso acontece? É preciso fazer um retorno histórico que não vai caber aqui nesse vídeo, né? Mas para resumo das nossas questões, é que o poder ele é constituído historicamente. O tipo de governo ele é constituído historicamente. O tipo de democracia é constituído historicamente. As pessoas que estão no poder são constituídas historicamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que desde que nós saímos lá do Brasil Império, viramos Brasil República, as pessoas que estão no poder são as pessoas que tinham poder financeiro, que eram donos do capital. Não no sentido atual da palavra, mas desde lá do que a gente chama de acumulação primitiva do capital, né? Eram os grandes senhores de terras, uh, o, que depois vieram a ser os grandes donos de empresas, empresários. E aí hoje isso vai se mantendo. Por que as pessoas não se sentem representadas? Porque os interesses dessas pessoas são diferentes do nosso. O interesse do burguês é manter a propriedade privada dos meios de produção, pagar o mínimo do trabalhador para que ele tenha cada vez mais lucro. E o interesse do trabalhador é ganhar minimamente, não só sobreviver, é ter lazer, educação de qualidade, saúde, porque a gente paga um monte de imposto, né? Nós somos seres coletivos e merecemos isso.
Então é por isso que o pessoal fala que imposto é roubo, que não se sente apresentado pelo Congresso, né? O STF tem uma questão também envolvida aí, que é a questão desde o bolsonarismo e o ataque à instituição do Supremo. As pessoas muitas vezes não entendem o que é, né? Mas o que acontece? É preciso entender que o resumo da ópera, a política, ela sempre vai existir. Agora, a política que nós queremos vai ter que ser construída por nós. Ou vocês acham que vai ter alguma transformação nisso aqui? Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Eleição em 2022. Acho que foi 2022 que tinha um tal do Padre Kelmon lá, né? Ou foi 2020? Foi 2022, tinha o Padre Kelmon, né? Ou eu tô doido, né? E nós tínhamos a Sofia Manzano. A Sofia Manzano é uma pessoa muito mais capacitada, que é do PCB, muito mais capacitada, muito mais inteligente, que tinha uma quantidade muito maior de votos do que o Padre Kelmon. Mas a televisão, a mídia burguesa, preferiu colocar o Padre Kelmon na Sofia Manzano. Então, como é que as pessoas vão ter acesso a essas outras caras políticas? A caras que representem minimamente a classe trabalhadora, né? É complicado, né? Como é que eu vou votar lá no dono de alguma empresa de saúde privada, de plano de saúde? Esse cara vai querer que o plano de saúde público, o SUS, funcione? Ele vai querer que o SUS funcione? Porque se o SUS funcionar, ele vai perder dinheiro. Então ele vai fazer de tudo para não funcionar. E eu não estou dizendo que ele vai sabotar de forma direta, mas vai sabotar de forma indireta. Vai votar contra, vai colocar menos verba, vai fingir que nada está acontecendo. Ou vai dizer que está tudo bem, obrigado, enquanto ele utiliza um serviço privado. Quantos dos nossos políticos, e políticos é diferente de política, tá? Quantos dos nossos políticos utilizam das coisas públicas, dos hospitais públicos, das escolas? Quantos dos seus filhos estudam em escola pública, já que eles dizem que oferece o melhor? E sim, é para você ficar puto com a política. Com a política feita nos moldes da democracia burguesa. Não ficar puto da política em si, porque ela sempre vai existir. Certo? Eu sei que ficou um pouco grande, mas se esse vídeo te ajudou, se foi esclarecedor, dá o like, se inscreve no canal, deixa tua dúvida aqui embaixo, para que eu possa fazer um outro vídeo esclarecendo ou respondendo nos comentários. Te agradeço a presença até este momento. Se você chegou aqui, esse vídeo merece um like ou um dislike. Tá ok? Obrigado a todos, nos vemos por aí. Ficou claro, né? Ficou claro que a política, o governo, é isso. Show? Obrigado a todos e a todas. Fui!